Eu queria aproveitar, eu tenho um professor meu de agenciamento que chama Reinaldo Pita. Pô, Reinaldo, um amigo querido. Sou agente há 25 anos e desde o início eu entrei logo para a associação de agentes para poder ficar perto dessas feras, que era, na época os feras aqui era Léo Rabelo, ele estava começando, e Eduardo Duran. E aí eu, tanto fiz que eu fui trabalhar, meu escritório era do lado dele. Então, no meu escritório não tinha cafeteira expresso, eu ia tomar café lá. E numa das vezes eu escutei a história de como é que foi do Ronaldo. E você tem uma participação que ele fala, mas eu queria ouvir de você. Cara, assim, essa história, o Ronaldo se tornou um ícone, né, cara, do Mundial. Então, assim, a história dele desde cedo é sempre interessante para todo mundo. E eu sempre que falo do Ronaldo, as pessoas atribuem a mim que eu descobri o Ronaldo. Na realidade, não foi isso. Eu sempre que falo do Ronaldo, eu tive uma participação importante na vida dele, mas sempre que falo, eu faço questão de falar que o primeiro treinador dele foi o Roberto, que era um treinador do São Cristóvão. O que aconteceu com o Ronaldo foi assim, eu tinha parado de jogar no São Cristóvão, foi o primeiro clube que eu joguei futebol de campo, né? E resolvi parar de jogar lá. E o Reinaldo era o patrocinador, era que bancava lá. E a gente criou uma amizade muito grande. Aí eu parei de jogar e virei logo treinador do juvenil. E um dia, num jogo treino lá, até na Funabem, antiga Funabem, o infantil estava jogando e o Ronaldo estava jogando e ele fez 4 ou 5 gols. E me chamou a atenção. E eu falei, eu quero esse garoto comigo aqui. Aí eu peguei ele pro juvenil. Ele ficou comigo. Aí eu fui pro júnior. Aí levei ele pro júnior. E quando eu fui profissional, eu levei também. Só que aí, ele estava convocado para sub-15. E aí, ele não jogou comigo no profissional. Nós fomos campeões, subimos para a primeira divisão, mas ele não chegou a jogar no profissional. E quando eu estava ali só para ser campeão, para subir divisão, para variar, não tinha dinheiro, né? Eu liguei pro Reinaldo, falei, Reinaldo, tu comprou, porque ele já tinha comprado o Valber, o Renatinho, o Paulo Sérgio, ele tinha comprado... Ele tem um recibo da compra do escritório. Aí eu falei, Reinaldo, tu comprou um monte deles aqui, mas o bom ficou aqui, tu não comprou o bom. Aí eu falei, cara, eu expliquei ele, a gente tá precisando de dinheiro e tal. E eu sou Cristóvão, salvo engano, queria $3.500, se eu não me engano. E eu tinha esse dinheiro. E eu pensei em comprar. Eu só não comprei, cara, porque eu achei antiético. Eu não podia começar a profissão de treinador e comprar o cara. Usando da tua posição para se privilegiar, né? Não podia. E aí eu falei com ele, e ele foi lá e comprou, na confiança. E aí deu no que deu. E assim, então, a minha grande participação na vida do Ronaldo foi que realmente ele passou um tempo grande comigo, jogando. E essa intermediação, digamos assim, que eu não fiz com interesse nenhum, foi só para que o clube tivesse dinheiro para a gente ser campeão. Eu estava pensando mais no clube do que no próprio Reinaldo. E assim, e foi um negócio muito legal, que o Ronaldo, quando se despediu, eu, por acaso, eu estava num clube aí, indo para uma final, não me recordo quando foi isso. E eu estava no estúdio da ESPN aqui no Rio, e ele estava lá em São Paulo, fazendo a despedida dele, a coletiva despedida. E a ESPN estava lá, e aí eles entraram ao vivo de lá, pediram para parar aqui, e aí o cara falou que eu estava ao vivo aqui no Rio. Aí ele falou, o Alfredo foi o primeiro cara a acreditar no meu futebol, no meu trabalho. Porque toda categoria que ele ia, ele me levava junto. Então eu achei isso legal pra caramba, que realmente foi o que aconteceu. E aí, pena que ele não jogou comigo no profissional. Mas enfim, a trajetória foi essa. E tem um lance também, assim, que não tem muito a ver com o São Cristóvão. Eu já era presidente do sindicato, e eu tinha um acordo com a federação, que o sindicato tinha dinheiro para nada, sacudisse, você só caía poeira. Eu fiz um acordo com a federação e com a Suderge que eu ia criar um time de master para a gente jogar na preliminar dos jogos, que tinha aquelas preliminares. E a gente vendia os jogos para as empresas, todo mundo queria jogar no Maracanã, né? Era um apelo grande, né? E metade do dinheiro que a gente arrecadava dividia entre os atletas e metade bancava, mantinha a entidade. E eu tinha por hábito levar sempre jogadores que eu entendia que poderiam ser promissores. Porque na minha cabeça é o seguinte, o dia que esse garoto pisar no Maracanã a primeira vez, ele já pisou de alguma forma, não vai sentir aquele impacto. Então, na minha cabeça era assim. E eu levava sempre alguns, e levei ele. É mesmo? Levei ele.
Aí num jogo nosso contra a seleção de Volta Redonda. Rapaz, ele entrou, eu botava, como ele era muito novo, mas só que era um master também, que não era nem o caquético, não. Era todo mundo de 32, 35, aqueles velhinhos novos. O master era diferente nessa época, né? A idade do master. Pô, rapaz, ele entrou, o quê? Faltava menos de 10 minutos. Pô, ele fez um inferno na vida dos caras lá. Então, assim, isso foi uma coisa também que marcou. A primeira vez que ele jogou no Maracanã... Foi tu que... Foi. Uma outra coisa que o Reinaldo falou, que o Reinaldo tem um carinho pelo Botafogo, né? Sim. Que ele pegou, quando comprou o Ronaldo, ele quis botar no Botafogo. Os caras... E ele falou, pô, o cara é bom, fez... Não quero isso não, porque não sei o quê. Aí o Léo Rabelo junto com ele, levaram pro Cruzeiro. O Léo ajudou muito nesse... Porque o Reinaldo, naquela altura, estava começando também. Ele não tinha o espaço ainda que ia ter, né? E o Léo ajudou bastante naquela negociação. Olha que loucura. Você falou que queria levar ele pro profissional e ele foi convocado para a seleção sub-15. Foi. Para a gente perceber a diferença que o Ronaldo fazia na categoria dele. Qual foi ele pensar em levar ele pro profissional? Ainda mais para jogar era uma Série B de Campeonato Carioca. Que o pau canta. Canta mesmo. O pau cantava, que tá reclamando aí que o Rafinha falou que a palavra vai comer, ali o pau cantava mesmo. Ele foi convocado para sub-15. Ele tinha 15 anos e ia jogar contra caras que tinham 20 anos mais força, mais maldade, tudo do que ele. E ele aguentava. Cara, ele sempre foi esguio, né? Sim, e ele era muito rápido. Teve um jogo que ele foi Cruzeiro e Flamengo. Primeiro jogo do Brasileiro, o segundo, sei lá, um jogo que ele ia jogar. E o Júnior, eu acho que era o treinador do Flamengo. Na época eu falei, ô Júnior, se liga aí que tem um garoto aí que é complicado, irmão. Ele sai pros dois lados, vai pra lá, vai pra cá, tu não vai... Rapaz, eu sei que eu acho que o Cruzeiro venceu 3-2 ou 3-1, enfim, e ele fez 1 ou 2 gols. Então, assim, ele era muito rápido, muito rápido. E o Ronaldo tinha um negócio que, assim, cara, ele não tava nem aí contra quem ele ia jogar. Eu falava que ele era meio autista. Cara, se ele vai jogar com uma pelada com a gente, ou se vai jogar contra o Mundial, ele não tá nem aí, ele queria jogar, ele gostava de jogar a bola. Ele gostava, nem era nem futebol, ele gostava de jogar bola. Entendi. E aquilo ali eu acho que facilitava para ele. Ele não tinha... E tu vê como a vida é engraçada, né, cara? Eu sempre falo, futebol é a única profissão que permite o cara, da noite pro dia, né, se tornar um milionário e tal. Você vê. Isso foi em junho de 91, né? A Copa foi em 92, né? A Copa foi em 94. Não, então, junho de 91, junho de 92, ele era jogador do São Cristóvão. O sonho de consumo dele era comer um Big Bob e pulava a linha do trem para não pagar passagem. Em junho de 93, ele estava no Cruzeiro, ganhava 33 mil reais e tinha um Golf do ano, que era um puta carro o Golf. Lembra? Porra, não, o Golf era... Pô, era o carro. Tinha tudo. E em junho de 94, ele era tetracampeão do mundo no PSV com 2 milhões de dólares na conta. Esse é o futebol, pô. Bom pra e ele deu sorte, o Ronaldo deu sorte, que ele pegou 2 caras que foram muito importantes, tanto o Reinaldo quanto o Alexandre. Os caras conseguiram ajudá-lo não só na negociação esportiva, mas na vida pessoal dele, sabe? Assim, principalmente no início. Porque tu imagina, Fernando, cara, você jogou futebol, você sabe, a gente convive com os caras que vêm da pobreza e da noite pro dia estão milionários. Se você não souber lidar com aquilo, tu se perde. E aí entra a figura do clube, entra a figura da família, que às vezes também não tem o equilíbrio necessário para ajudar. Entra a figura do empresário, das pessoas em volta dele. E eu, pelo que eu acompanhei, depois tive várias vezes com eles, todos eles juntos, inclusive o Ronaldo, o Reinaldo e o Alexandre foram fundamentais ali naquela... Praticamente o Alexandre ficava na Europa direto com ele. Ficava lá contrariado pra caramba. Chateado. O Reinaldo me contava quanto é que ia a fatura do carro. Alexandre é uma figura. Isso é o quê? No ano? Não, no mês. Não, o Alexandre é uma figura. E você falou um ponto interessantíssimo que um monte de desavisado que não conhece futebol por dentro não entende que é impossível você não errar. Sim. Dada a discrepância do salto que você vai dar de um ponto pro outro. É muito grande. É muito grande e a maioria vou falar de nós porque eu também joguei, tu também, vem de lugares de pobreza e de estrutura familiar totalmente deturpada, enfim. E aí como é que você lida com toda essa... Porque tu, de uma hora para outra, a gente fica o quê?
E é verdade, tá? Tu fica bonito, tu fica rico, tu fica famoso. Tu acha que tá forte. Ele tava com o dedão. Não, e tu acredita em tudo isso. Não, é verdade. Eu falava, teve uma festa que eu fui, o Ronaldo tava, eu falei, Ronaldo, você só pega essas mulheres todas aí porque tu é famoso, senão tu não ia pegar ninguém, porra. Veio pra caceta. Porra, não ia pegar ninguém, mas infelizmente é a realidade. Claro, é legal porque o cara é novo, tá curtindo, testosterona aqui em cima, vai brincar agora. É a realidade. E ele gostava de treinar, Alfredo? Cara, era tiriça? Não, era tiriça. Ele gostava de jogar. Pô, eu ainda tentei fazer... Eu gosto de treinar muito fundamento, sabe? Muito fundamento, eu gosto. Eu acho que ajuda no desenvolvimento do atleta. Muito, concordo. Mas, cara, eu tentei botar ele para cabecear e não tinha jeito. Ele parou de jogar sem saber cabecear. Ele falava isso. Acho que ele falou que tinha medo de cabecear, pô. Não sei se ele tinha medo. Eu sei que ele era ele falou isso. Agora, era um garoto, cara, assim, se eu falasse para vocês hoje, não, eu sabia que ele ia ser um ícone, eu estaria mentindo. Seria mentira. Agora, que você via que ele tinha todos os ingredientes para ser um jogador diferente, isso via. Não tinha como. Assim, cara, ele não sentia... A gente jogou um campeonato brasileiro juvenil, aí pegamos o Grêmio, pegamos o Flamengo, cara, ele não tava nem aí contra quem ele ia jogar, se quem era, quem não era. Pô, pegamos o Flamengo, ele meteu 4 gols no Flamengo rindo. Então, assim, cara, já vem pronto. Eu acho que esses caras já vêm pronto, entendeu, Anselmo? Esses muito diferentes. Já vem pronto. O resto é só ajuste, pô. Cara, muito maneiro essa parada. É bom que desmistifica muita coisa, né? Vindo de um cara que tem experiência nisso, né? Desmistifica. Mais uma pessoa com autoridade para falar desse... respeito, dessa paciência que tem que ter com os caras. Sim, pô, claro. Tem que ter. Cara, assim, Fernando, assim, eu trabalhei minha vida inteira em clubes menores, até por uma opção. Muitos não sabem, mas por opção. Há tempos atrás eu tomei uma decisão difícil para mim, mas que foi importante. Eu não queria trabalhar fora do Rio. Eu passei a minha vida inteira como atleta, eu fui um atleta mediano. E vivi na África, na Venezuela, no Equador, no Chipre, nos Estados Unidos, em Maranhão, em São Paulo. E eu não vi meu filho crescer. Eu não vi. No meio do caminho, cometi o equívoco, o erro de me separar. E aí mesmo é que eu não vi meu filho crescer. E eu parei de jogar com 32 anos por isso. Eu falei, chega, não quero mais ficar longe do meu filho. E quando eu virei treinador, eu falei, eu não vou seguir essa mesma pegada. Eu tenho 2 filhos menores, você conhece a minha mulher. Eu falei, não, tô fora, eu vou trabalhar no Rio. E ainda mais depois que eu passei pelo Vasco também, aí muitas coisas que aconteceram, eu falei, não quero isso para mim. Então, assim, eu trabalhei minha vida inteira aqui por opção, não deixei de ter oportunidade de sair, só saí pro Avaí, porque, porra, não tinha como. Para revelar o Muriqui, pô. E foi muito legal, diga de passagem, foi um negócio muito legal, mas... Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, por eu ter trabalhado nesse tempo todo, nesses clubes menores, a gente convive com muita coisa. Que as pessoas que inclusive comandam o futebol, e eu sou crítico pra caramba nisso, que aqui a gente tem cara que decide futebol, fala de futebol, são os poderosos, mas não entende porra nenhuma de futebol. Entendeu? Eles entendem fazer negócio, de futebol, eles não entendem. Muito bom. Então, assim, a gente convive com um monte de coisa. Então, para ilustrar, só para ter uma ideia, eu estava no América em 2001. Fui pro América lá na Série A2, que o Eduzinho, o irmão do Zico, me arrastou para lá e eu fui, não podia dizer não a ele. Mas também fui com o maior prazer. Pô, um dia toco meu telefone antes do treino, pô, professor, fala aí. Não vou dar para ir no treino não. Por quê? Aí ele mandou um filmezinho todo escondido assim, os caras trocando tiro. O batalhão trocando na porta da casa dele. Então, assim, cara, o outro, falei, pô, irmão, por que tu não veio no treino ontem? O que houve e tal? Falou, pô, Alfredo, meu pai ontem tentou esfaquear minha mãe. Então, assim, a gente convive com coisas que as pessoas que militam no futebol, a maioria não sabe. Aí você tem que ser treinador, você tem que ser um pai, você tem que ser um psicólogo, você tem que ser um amigo, principalmente, acima de tudo. E isso, cara, eu acho que, eu sempre falo, Fernando, assim, eu já ganhei alguns títulos, não tantos quanto eu gostaria de ter, mas já ganhei, que eu me orgulho muito. Mas o maior título que eu ganho, que eu sempre falo, são as mensagens que eu recebo dos caras. E não é demagogia isso, não. Não, claro que não. Assim,
eu recebo mensagem de jogadores agradecendo por eu ter contribuído na formação deles como homem, como atleta. Agora mesmo do Sampaio, alguns me mandaram mensagem. Legal. Porque assim, eu sou chato pra caralho, muito. Porque, além de treinador, eu fico tentando orientar os caras, para eles entenderem que a gente está numa passagem, futebol é uma passagem, irmão. Depois tem mais 40 anos de vida. Então, assim, cara, felizmente, eu por ter essa cabeça e entender, eu consigo, às vezes, contribuir muito para a vida do cara, sabe? E isso para mim, é o maior troféu que eu tenho, são esses aí, são essas medalhas. Maneiro. E assim, o futebol, cara, quem está inserido ali dentro vive coisas que a maioria das pessoas não sabe que existe. Não sabe. Entendeu? E tenha certeza que tu faz total diferença na vida dos caras, porque às vezes muita gente às vezes nem por maldade, mas sem essa experiência que tu tem, não tem essa autoridade até para os caras receberem. Porque como é você, os caras recebem. A gente sabe como é que é jogador também. Sim, pô, tá falando o que esse cara aí, sabe? Porra nenhuma. Mas por ser você e você por ter essa disponibilidade, é muito legal. E parabéns por você ter essa vontade de poder ajudar os caras. E às vezes é por isso que tu tá tanto tempo fazendo o que tá fazendo aí. Entendeu? Tu tá há muito tempo aí. A gente sabe que tem outros como você que trabalham no Rio há muito tempo, mas a gente não vê com a mesma frequência do Alfredo os caras trabalhando. Cara, eu sou o treinador que mais tem campeonato estadual disputado no Brasil. Eu tenho 26 campeonatos da primeira divisão. Não da história, não? Cara, eu acho até que sim. Porque, na verdade, o que permitiu eu chegar a esse número foi exatamente a decisão que eu tomei, de não sair daqui. Então, você pega um Joel, pega um Renato, pega um monte de Toninho André, um monte de cara que já... cada hora eles estão num canto, então eles não conseguiram ter... Isso, ficar sempre aqui. Aceita aqui. Então, me permitiu ter esse número aí, que é um número maneiro, mas... 26 campeonatos. Da primeira... Eu já joguei campeonato todos os tipos. Fala um aí que eu joguei. Pô, falei um monte aqui, pô. Não, eu digo modelo de competição. Ah, entendi. Porra, já joguei porque cada ano entre paredes muda. Pô, lá atrás era ida e volta, era campeonato ida e volta, era porra. Era longo pra caramba. Longo, porra. Era metade o carioca e metade o brasileiro, não era isso? Qual foi o primeiro, então? O primeiro clube seu, então, foi o São Cristóvão. Como jogador e como treinador, né? Como jogador e como treinador. Eu conheci teu irmão lá. Ah, é? O Rogério? Meu irmão... A minha família tinha uma história ali no São Cristóvão, que meu pai jogou também, depois ele administrava lá, ele era... aí meu irmão era o diretor de futebol e tal. Tanto que na época que eu parei de jogar, ele estava com o Reinaldo e com o Alexandre. E ele é que viabilizou a minha entrada como treinador do juvenil. Então, às vezes o irmão ajuda, né? E ali começou tudo.